Só para justificativa, a nossa irmã Carol não está aqui hoje, ela está completando mais um ano de vida. Os familiares dela resolveram fazer um bolinho surpresa para ela. Aí ela não pode estar aqui, mas ela vai estar bem. Amém? Só para justificação. Amém. Gênesis capítulo 12, verso 3. Amém? Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 12, verso 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti bendita todas as famílias da terra. Amém? Agora você joga um pouquinho lá no Novo Testamento, no livro na carta de Paulo aos Romanos, no versículo 9. Para a gente fazer o complemento dessa leitura. Romanos capítulo 9, no verso de 1 a 5. Amém? Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-lhe testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Eu tenho grande tristeza e continua dor no meu coração, pois eu mesmo desejaria ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertencem à adoção de filhos e à glória, às alianças, a lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e deles descende Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós lemos a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. E o Senhor é santo, Pai, poderoso, e as Suas promessas duram para sempre. Deus, não importa, Senhor, se passarão os céus e terra, mas a Tua palavra há de se cumprir, Senhor. E as Tuas promessas, elas irão, Senhor, cumprir segundo a Tua palavra. Deus, faz-nos, Senhor, nessa noite rever, ó Pai, nossos conceitos, ó Pai. Tira, Senhor, o orgulho, a arrogância, a prepotência. Tira, Senhor, ó Deus, todo o eu, Senhor. Nos ensina, Senhor, a ser humildes, ó Pai, a reconhecer que tudo vem de Ti e que tudo é para Ti. Nessa noite, Pai, fala conosco. Nós vamos tratar, ó Deus, da Tua palavra. E nos ensina, Senhor, segundo, Senhor, o Teu querer, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje nós vamos estar lendo aí, né? Falando sobre as promessas de Deus para Israel, né? Israel, a nação bendita. Quando a gente faz essas perguntas, né? Quantos anos Deus prometeu, fez a promessa para Abraão? Alguém lembra aí? Hã? 75? Será que é? 75 anos, né? Quando Deus prometeu para Abraão, fez a promessa a Abraão, tu será uma bênção, né? Gênesis 2:12, né? Nenhuma nação, né? Ele diz assim, ó, tu será uma bênção. Nenhuma nação teria dúvida que ele era Deus. 75 anos. Com 75 anos, Deus resolveu fazer uma promessa para um homem, né? Às vezes nós com 22 achamos que estamos cansados. Eu falo 22, esse é o meu caso, tá? Os demais eu não sei, né? A gente está tão, né? A gente às vezes recebe uma promessa e a promessa de Deus, a gente começa a patinar nos nossos pensamentos, né? Patinar na nossa devoção. Então a gente não, às vezes a gente até deixa para lá e esquece. Mas Abraão tinha 75 anos quando recebeu, e a promessa dele se cumpriu aos 100 e poucos anos. Não foi imediato, foi 25 anos ali aguardando a sua promessa, a sua herança, né? Porque a gente vê a história de Abraão, vê a história desses grandes patriarcas, né? E a gente pensa como é que esses homens conseguiram, né?
Hoje eu achei interessante, né? A primeira profecia que nós temos na Bíblia é Gênesis 3,15, correto? Correto? Tá certo. Né? Não será da mulher, essa ferirá a calcanhar e ele, né, esmagará a cabeça. E qual é a segunda? Não destruirei a terra com água. Nós vamos Gênesis o que mesmo? 12. A Bíblia aqui tem uma folha tão fininha, mas estou tratado. Passo o dedo nela tão suave que é com medo de rasgar. Ela é muito fina. Vamos ler o versículo 3? Não, vamos lá. Gênesis 12, 3. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é a segunda profecia da Bíblia. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E quando isso se cumpriu? No advento do Messias. Todo aquele que aceita Cristo, ele faz parte do reino dos céus. Essa segunda parte aqui, em ti serão benditas todas as famílias da terra, está mostrando e apontando para o nascimento e o advento de Cristo. Né? Por isso que você também é filho de Abraão. E Paulo vai, mais tarde, lá no livro, na carta aos Gálatas, Paulo vai reafirmar isso aí. Nós somos filhos da livre e não da escrava. Nós recebemos por pai, ao qual nós chamamos Abba Pai. Né? Mas depois nós veremos isso uma outra hora. Hoje nós vamos apresentar este estudo. Primeiro, você vai entender a promessa divina a Abraão acerca da sua descendência. A descendência de Abraão, ela tem um propósito na terra. Deus não especificou para Abraão que ele seria uma bênção, né, por nada. O chamado de Deus para a vida de Abraão e para a sua descendência era para ser uma nação sacerdotal. O que é uma nação sacerdotal? É o que Pedro descreve na sua carta. Vós sois sacerdócio santo, nação eleita. Nós, como igreja, hoje nós temos a mesma incumbência que Deus deu para Abraão. Sermos uma igreja sacerdotal, ser um povo sacerdotal. O que é um povo sacerdotal? Alguém que presta culto a Deus de qualidade. Porque prestar culto a Deus, muita gente presta, com qualidade é poucos. Né? E não estou aqui para dizer A ou B ou C, né? Mas a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: quando Deus chamou para Abraão, sai da tua parentela, porque se por um lado nós olharmos a história de Abraão vivia numa sociedade idólatra, e Deus o retira de lá e fala para ele: só que agora é o seguinte, de ti nós vamos fazer um povo diferente, um povo que conhece a Deus e que obedece a Deus, e a sua descendência será sacerdotal. Isso é, vocês sempre me prestarão culto continuamente. Isso aconteceu? Não. Israel quebrou essa aliança? Quebrou, mas a promessa continua de pé, porque Deus não muda, né? Nós podemos errar, nós podemos quebrar as nossas promessas, mas Deus não muda, né? Abraão foi chamado para ser testemunha de Deus entre as nações, e nós somos chamados para ser o que, irmãos? Luz do mundo, sal da terra. Olha que contraste, isso. Coincidência? Se Deus chamou Abraão para ser testemunha dos seus feitos, quer dizer, olha o que Deus fez na minha vida. Jesus falou para nós: olha, vocês são sal da terra e luz do mundo. Quer dizer, vocês são diferentão. Era para ser, né? Se nós somos, aí é outra história, né? As promessas de Deus a respeito de Israel e desenvolvimento como nação, né? Quando nós lemos a história do povo hebreu,
Quando Deus promete dar um filho para Abraão, irmãos, dá para se constituir uma nação com um filho? Óbvio que não. Então, quando a gente olha a história, aí a gente vai lá em Gênesis e fala assim: multiplicai. Quando Deus fala assim, vou te dar uma grande nação, Ele está falando, vai haver uma multiplicação da sua genealogia, da sua família. E aí a Bíblia vai dizer que Abraão vai ter esse filho, mas ele não poderia conquistar nada. Toda aquela terra que Abraão tinha peregrinado, como é que Abraão ia conquistar aquilo? Um filho só. Então, as promessas de Deus para que aconteça nas nossas vidas e no nosso meio, ela precisa estar formalizada e formatada nas condições. Tipo assim, existe um provérbio no mundo muito engraçado: querer é poder. Não. É a maior mentira do capeta mesmo. Querer não é poder. Se você quer, você pode. Não, você não pode. Simples assim. Eu queria comprar um Casca para mim viajar agora. Posso. Por quê? Eu sou pobre. E se eu fosse milionário? Também não poderia. E se eu fosse multimilionário? Também não poderia. Por quê? Porque existe leis que me proíbem de comprar um Casca para ir passear. Isso é extremamente triste. Porque eu queria passear de Casca. Eu não vou poder. Então, nem tudo que eu posso, eu quero, querer é poder. Não é. Essa frase aí está meio bem antes. É destacar a posição no tocante à salvação. Quanto ao futuro espiritual de Israel. Qual é o futuro espiritual de Israel? Deus prometeu para Israel, para o povo, para os patriarcas, uma terra que manava leite e mel. Essa terra, a partir daquela região ali de Jericó, do vale ali do Jordão, ali do Rio Jordão, ela simbolizava algo melhor do que o Egito. E é o que acontece nas nossas vidas. Nós estamos aqui como peregrinos, como Paulo diz, Nós somos peregrinos nessa terra. Nós não somos moradores daquilo. Não adianta nós queremos guardar tesouros nessa terra, porque aqui nós não levamos nada. Eu tenho uma má notícia para te dar. Quando você morrer, nem a roupa você vai escolher. Provavelmente vai ser alguém. Então, pode ficar tranquilo, É Deus que cuida de nós. Nós somos peregrinos, então nós estamos aqui de passagem. Enquanto nós, como igreja, não entendemos isso, nós vamos nos amoldando às coisas do mundo, E isso não é bom, Por exemplo, a motivação. Qual é a motivação, que foi feita para Abraão? Às vezes fala assim, Deus fala, eu lembro quando eu me aceitei a Jesus. Não, mentira, Ele me aceitou. Uma vez um pastor, um homem, um profeta, falou: olha, Deus vai te usar para pregar para multidões. Aí o que você imagina? Puxa, eu vou pregar no estado do Morumbi, lotado, 50 mil pessoas. Vou pregar sei lá onde, conferência não sei de quem. E é isso aí, assim, não ocorre. Mas falar, você prega para 20 pessoas, 10 pessoas, prega para 100 pessoas, prega para 50 pessoas, prega para 200 pessoas. Mas isso é uma multidão? Não é uma multidão. Mas eu garanto para vocês que ultimamente nós estamos falando para mais de 100 pessoas. Porque tem gente por todo lugar da terra que pode nos ouvir. Então, se eu fosse levar ao pé da letra, essa profecia se cumpriu. Glória a Deus. Mas eu não me acho capaz de tanta honra. As promessas foram feitas acompanhadas de propósito. Irmãos, promessa tem propósito. Eu fico muito louco da vida quando diz que alguém chega para mim: Deus está dizendo que vai fazer na tua vida isso, aquilo outro.
Aí você olha para a vida da pessoa e ela fala assim, mas não tem propósito, não tem fundamento isso. Se não houver uma mudança de vida nessa condição, não vai acontecer. Então aí você vai ver que a pessoa está profetizando para si mesmo, para o ego, né? Porque, gente, toda profecia tem que ter propósito. Toda promessa ela vem acompanhada de propósito. Por que Abraão tinha que ter um filho? Para que a sua descendência fosse uma grande nação. Para que essas promessas foram feitas? Para que todos vissem em Abraão o que Deus pode fazer na vida de um homem. O retirou da idolatria e estabeleceu ele como um sacerdote na terra. A gente não existe essa ideia de promessa sem propósito. Quando Ana vai fazer as suas petições lá no alpendre, lá que o sacerdote ele olha e fala, nossa, você está chapado, hein, filha? Tomou umas piritas hoje da braba. Você está daquele jeito. Como é que é o nome daquele? Tem até um agora que o pessoal anda tomando, um coloridinho que é de corote. Você deve ter tomado uns 4 desses aí hoje. Aí fala, não, só estou amargurada de alma. Aí ele fala, vai, e que o Senhor faça conforme a tua petição. A oração de Ana é uma oração tão específica, irmãos, tão específica, que você não oraria ela. Eu não oraria, porque ela faz uma oração tão específica. Ela fala assim, Senhor, se o Senhor me der um filho, não. Se o Senhor me der um filho, homem. Quando ele desmamar, ele não será mais meu, ele será seu. E eu garanto aqui que ninguém quer dizer, ninguém é muito, né? Mas a maioria das pessoas não querem dar os seus filhos, ou doar os seus filhos, né? Você imagina, né? O Danilo aqui, né? Ele leva um baile todo culto, mas tudo bem. Eu não vejo o Danilo querendo doar a Letícia, a Lívia. Não. Jamais. Eu acho que essa oração nunca passou pela cabeça do Danilo. Ó, Senhor, se o Senhor me der uma filha, quando ela estiver desmamada, eu vou entregá-la ao Senhor e o Senhor vai cuidar dela. Não é nada, ele vai ficar olhando pela fechadura. Se ela cresceu ou não, né? Mas, por quê? Porque não é uma oração. Então é uma oração tão específica, ela tinha um propósito. Qual era o propósito dessa oração? Aí a gente fala assim, qual foi o preço que Ana pagou para ter um filho? Abrir mão do filho. Não, Ana não queria. Ana queria apenas sair daquela condição de mulher miséria, de mulher oprimida, de mulher humilhada. É melhor você entregar um filho e parar de ser humilhado. Você imagina o nível de humilhação que aquela mulher estava passando. E ela fala, se o Senhor me der um filho, homem, a partir do momento que ele for desmamado, que ele passar da lactação, eu vou entregar ele na casa do Senhor. Agora eu imagino a cara de Ana e de Eucana levando Samuel para o templo e deixando ele lá. Se o cara deixa na creche e fica chorando, daqui a pouco vai voltar, imagina, nunca mais, de ano em ano, uma vez por ano, vai lá, faz uma túnica e dá para o menino. Então, irmão, são promessas que são acompanhadas de propósito, né? Deus não faz promessa sem propósito. Eu vou te levantar para quê? Para dormir e comer? Não, eu vou te levantar para fazer a minha obra. Eu vou te usar como canal de bênção. Por quê? Eu vou te curar para você pregar o evangelho da cura. Propósito, senão não existe, né? E qual é o maior propósito? Como o pastor leu aqui em Apocalipse capítulo 5. Implementação do quê? Do reino de Deus, de maneira plena. Nós vivemos hoje um tempo de dificuldades, né? Como foi ministrado aqui. Nós estamos passando por um período bastante conturbado da nossa época. Mas haverá um dia que tudo isso vai passar. E Jesus vai reinar. Querendo ou não, gostando ou não, sabendo ou não, Jesus vai reinar. E quando Jesus reinar, meu irmão, não vai ter espaço para o pecado. Não vai ter espaço para o diálogo com a morte. Porque a morte foi vencida, Satanás está preso, está tudo acabado.
Então quem vai reinar é a palavra de Deus e como Deus quer, como Ele Deus e como Deus preparou para nós vivermos, né? Eu acho que o grande sonho de Deus é nos ver como Ele nos criou, com propósito. Essa palavra faz parte do nosso dia a dia aqui, dessas promessas, né? Toda a promessa de Deus ela tem um propósito. Se você ler ela, você vai encontrar um propósito, né? Os servos leais e obedientes a palavra serão reis e sacerdotes nesse novo tempo. A Bíblia diz lá no livro de Apocalipse que nós vamos julgar essa terra. Você já imaginou, irmão, julgar essa terra? Tem algumas pessoas que eu faço questão de julgar pessoalmente. Lembra lá? Então. Garagem. Já era. Aqui não tem conversa. Né? Seremos, né, como Deus, transformados. Graças a Deus que seremos como Deus. Porque nós não teremos o caráter de desvio de conduta. Nós teremos o caráter de Deus. Então Deus é imutável. E nós seremos imutáveis. Nós vamos amar a justiça e odiar o erro, porque Deus odeia o erro e ama a justiça. Eu imagino isso, né? Nós julgando lá algumas coisas. Não se preocupa não, vai haver tempo disso. Como diz aquele louvor de ranço cristão, a gente viu no palco, agora a gente viu na prova, vai ver você no palco. Fica tranquilo, né? Esse é o louvor que tem a maior medo. Meu Deus, o povo está tudo com raiva, né? O primeiro tópico dessa lição é a promessa feita a Abraão e a sua descendência, tornar uma grande nação. Esse aí, irmãos, tornar uma grande nação é um compromisso de quem? Para quem? De Deus para com o homem. As promessas, ela não vêm de nós para Deus, ela vem de Deus para nós. Então quando Deus fala assim, Abraão, eu vou tornar você pai de uma grande nação. Abraão tinha 75 anos, não tinha filhos. Aí as pessoas falam para nós, mas Deus fez. Não, a promessa que Deus fez, e Sara, e Deus fala para Sara, olha, seu filho vai ser de Sara. E ela dá risada, porque ela sabia que ele era estéril. Ela já estava avançada de idade. Abraão não tinha nenhum problema, tá? Porque Abraão teve uma relação com a escrava Agar, ela ficou grávida. Depois, se você tiver a curiosidade, você vai ver que Abraão já teve mais 6 filhos com uma outra mulher. Então, o problema, Abraão não tinha problema físico, né? Sara tinha um problema, né? E da esterilidade, Deus faz gerar vida. Da esterilidade, Deus faz nações, né? E aí a Bíblia vai dizer que Abraão tem o seu filho Isaac, né? E ele significa sorriso. E ele vai crescendo, e ele pega, quando Abraão já está velho, ele manda o seu servo, né, provavelmente Eliezer, para buscar uma noiva, né? Nós já estudamos esse assunto aqui nos cursos, faz uns 20 dias atrás, e ele vai, traz uma noiva, e aí Abraão pega e morre. Então, você vai entender, que Abraão deixou tudo preparado, fala, agora vem uma outra parte. Mas só que tem um problema, quando Isaac casa, a sua esposa também era estéril. Novamente, ele está trazendo assim o poder de Deus sobre a sua promessa. Ele não faz do que tem, ele cria, ele gera, né? Ele é a palavra rema, significa fazer, viver, vida. Então, ele vai lá, Sara teve um filho, e Isaac, quando Isaac vai, o caso também, a esposa dele era estéril. Aí quando ela engravida de 2 cidadãos, né? Esaú e Jacó, e esses dois saem brigando de dentro do ventre, né? Um agarrado no outro, querendo puxar o tapete do outro. E você e eu conhecemos a história. A história diz que a bênção de Abraão estava em Isaac, porque essa bênção ela vai passando de geração em geração. E aí quando Isaac está fechando seus olhos, está vendo que o fim da sua vida está próximo, ele fala, agora eu vou abençoar. E aí Jacó rouba a bênção do seu irmão e tal, mas a bênção estava
com Isaac. E aí Isaac vai passar a bênção para a sua próxima geração. E aí a sua geração vai gerar, né? E aí vai abençoar a vida de Jacó. Jacó era um tremendo de um picareta. Mas novamente mostra que a promessa de Deus se cumpre do nada. Porque os dois filhos de Isaac, nenhum tinha perfil de ser sacerdote. Um era caçador e o outro era preguiçoso. E aí ele vai, pega aí Jacó, um que era provavelmente totalmente descartado para esse propósito, e aí ele põe a sua cabeça em cima de uma pedra, e ele abre o olho e vê o céu, a escada descendo, de anjos subindo e descendo. Ele fala, né? Esse é o lugar que o Senhor fez, esse aqui é o lugar do Senhor, Betel. E aí a gente vai vendo que a promessa vai passando, ele é abençoado, e aí ele se casa, ele tem 4 filhos com Lia, mais 2 com a concubina, mais 2 com a outra, e depois ele tem mais 2 filhos com a sua amada Raquel. E aí ele vai completar os 12. Essa situação, ela vai criando. Quando a gente olha para a família de Jacó, quando a grande fome na região da onde eles viviam, eles vão descer para o Egito. Quantas almas desceram para o Egito? Alguém lembra aí? Essa aí é daquelas da escola bíblica, né? 70 almas, por volta de 70 almas, 70 pessoas, entre criados, filhos e aqueles que trabalhavam com 70 pessoas, você consegue criar uma nação? Mas a Bíblia tem um projeto, tem um propósito para isso. A mesma Bíblia que diz para Abraão que, olha, você vai ser pai de grande nação, é a mesma Bíblia que diz, vocês vão ficar 4 gerações no Egito. E eles foram se multiplicar onde? No Egito. A raiva de Faraó, irmãos, com os judeus, é a mesma raiva que Hitler teve. As pessoas pensam que Hitler escolheu os judeus ao acaso para perseguir e exterminar. É simplesmente que os judeus eram donos da metade da Europa. Todos os bancos que tinham na Europa eram de judeus. Todo o comércio de diamante que tinha na Europa era dos judeus. Todos os navios que abasteciam a Europa eram dos judeus. Mudou? Não, mudou. Os judeus continuam muito poderosos por aí, né? Tem muito judeu rico no mundo. Então por isso que Hitler perseguiu os judeus, para tomar a sua riqueza. Assim como o Faraó, ele fala assim, se esse povo começar a multiplicar do jeito que eles estão multiplicando, que é promessa de Deus, eles estão se multiplicando, daqui a pouco vai ter 3 judeus para cada egípcio, e aí eles vão dominar a gente. Então o que nós vamos fazer? Vamos começar a criar métodos, né? Mas irmãos, a promessa de Deus pode criar o método que for, pode criar as barreiras que for, Deus sempre vai fazer ela se cumprir. Porque o Faraó fala, peraí gente, está nascendo muito menino, vamos matar os meninos. Aí os parteiros falam, não dá para matar, tudo bonitinho, né? Não mata não, escondia. Não, vamos fazer isso, fazer aquilo. E o povo só multiplicando. E aí, né, aí vem Moisés. Moisés vai ser jogado lá no Rio Nilo, na sua barquinha de betume, e cai nos braços da filha de Faraó, né? E a filha de Faraó cria ele do palácio. Não, a filha de Faraó fala, vai lá para sua terra. E a mãe de Moisés cuida de Moisés até ele ter 8 anos até os 8 anos de idade. Depois ele volta para o castelo de Faraó, para o palácio, vai ter a sua educação, vai ter a sua formação, mas a promessa de Deus ainda continua. Mas o povo cresce, o povo diz que a população vai se multiplicando, e o Faraó fala assim, a gente não consegue acabar com esse povo.
Então a gente vai fazer eles escravos, vamos fazer a vida deles no inferno. E a Bíblia diz: e Deus viu a angústia do povo. Falou: está na hora de eu fazer esse povo agora. Esse povo dá para ser uma nação. 4 milhões de pessoas já dá para ser uma nação. A gente desceu com 70. A promessa foi feita para um, nasceu mais um, nasceu 2, completou para 12, de 12 para 4 milhões em 400 anos. Aí Deus fala para agora a gente já consegue, já tem um músculozinho, já dá uma gordurinha que dá para caminhar. E aí a Bíblia levanta Moisés, e Moisés vai lá, mata o egípcio, foge, fica 40 anos fora. Aí Moisés tem um encontro com Deus lá no monte, tá cuidando das ovelhas do seu sogro, de Jetro, né? Nós conhecemos a história, a sarça ardia, não pegava fogo, não se queimava. E ele vai, e Deus fala para ele: você vai voltar e vai libertar o meu povo. Ele fala: que povo? O judeu. Mas esse povo nem sabe mais quem é o Senhor. Já esqueceram. Fala: não, mas vão perguntar: que Deus é esse? Fala: não, eu sou, estou mandando. Eu sou o que faço as promessas. Eu sou o Deus de Isaac, Jacó, né? E Abraão. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Talvez esse vocês conheçam. E aí a Bíblia diz que Moisés volta para o Egito com uma certa resistência no coração, porque ele não queria falar muito. Mas Deus fala: já que você não quer falar, eu vou mandar seu irmão junto com você. Eu vou dar uma dica para você, irmão: é melhor você fazer o que Deus está te mandando, porque senão Deus coloca um Arão na tua vida. Aí é que você está com problema, porque você vai falar com Deus, Arão faz o bezerro. Se Moisés falar: não, deixa que eu falo, Senhor, tranquilo. Não, eu não sei falar, Senhor, então leva Arão. Quando Moisés subiu para falar com Deus, Arão falou: peraí, não, gente, não é assim não. Vou fazer um Deus para vocês aí, joga ouro, joga aí no buril aí, quando derreter o ouro, no molde. Às vezes a gente acha que a nossa timidez é ruim, mas aí Deus coloca alguém do nosso lado para nos colocar em situação bem mais complicada para a gente se virar, né? E aí a Bíblia diz que ele volta, retira o povo de lá com grandes sinais e prodígios e tal, as pragas e tal, e afim. E a nação de Israel começa a ser moldada. A nação de Israel, ela começa a ser moldada 4.000 anos antes do nascimento de Cristo, né? Às vezes, não, vai demorar. Não sei quanto tempo demora, mas que Deus faz. Na hora certa, no momento certo, né? Porque quando a promessa de Deus vai chegar em Cristo, aí praticamente se cumpre o que era para acontecer na vida dos israelitas, né? Uma nação santa, um sacerdócio real. E aí a Bíblia vai dizer que o povo de Israel sai do Egito e começa a fazer a sua peregrinação. A gente não vai tratar disso aqui hoje. E até eles se tornaram uma nação ela precisa de quê, irmãos? De regras. Não se tem como fazer uma nação sem regras. Não existe família sem regra. Não existe família onde o filho faz o que quer, o cunhado faz o que quer, a mãe faz o que quer, o pai faz o que quer. Não existe isso. Família tem regra, nação também tem regra. A nação de Israel só começou a ser estabelecida como nação quando Moisés retira aquele povo e começa a dar os seus estatutos. Aí, a partir daquele momento, aquele povo começa a ter uma identidade, porque até então aquele povo era apenas um povo lá que nasceu no escravo. A mente daquele povo era a mente de escravo. A mente daquele povo era a mente que não tinha valor. Mas a promessa que Deus tinha para eles era a promessa de sacerdote. Às vezes nós viemos para a igreja, a nossa mente é de escravo, e Deus quer que nós sejamos sacerdotes. A promessa de Deus é para que nós temos que ser sacerdotes, né? E aí ele vai crescendo, até chegar a essa situação que nós estamos hoje, né?
o povo que perdeu mais vezes a sua terra, que foram mais desraigados, arrancados da sua terra, não tem como o povo judeu. Eu não sei quantas vezes eles já saíram de lá, irmão. Saíram não, tiraram. Já tiraram com espada, já tiraram com bomba, já tiraram. E vira e mexe, o que acontece? É o povo de Israel. Por quê? É promessa de Deus. A promessa de Deus sobre a vida de Abraão, ela é tão abrangente que quem vai sair da genealogia de Abraão, nada mais, nada menos que Jesus Cristo. Então, se não fosse Abraão, Jesus não teria vindo. Aí ele fala, mas Ana, qual é a importância de Abraão? Além de ele ser pai da fé, amigo de Deus, ele é simplesmente o progenitor do maior sacerdote que a terra possa imaginar, maior que Melquisedeque. Então, as promessas de Deus para a vida de Israel, elas vão se fundir, encontrar quando Jesus nasce. Porque Jesus, a Bíblia diz na Isaías que Jesus veio para os seus, e os seus o rejeitou. Então Jesus veio para os judeus, irmão. Quando Paulo escreve essa carta, se você ler o capítulo 9, 10 dos Romanos, Paulo vai dizendo assim, eu estou extremamente triste. Meu coração está triste, porque eu até me separaria de Cristo pelos meus irmãos na carne, mas Cristo é deles. A nação de Israel, a lei é deles, o sacerdócio é deles, as promessas é deles. Então, no final de todas as coisas, a Bíblia vai dizer que Israel será salvo. Por quê? Porque é uma promessa de Deus. Lá no livro de Apocalipse diz, e o remanescente, este será salvo. Porque até então o povo de Israel está fora da visão de Deus. Tem a promessa? Tem, mas está fora da visão. É que nem muitos crentes que têm a promessa, mas andam fora da bênção, andam fora da vontade do Senhor. O que vai acontecer? A bênção, a promessa está guardada. Deus tirou a promessa de mim. Não é que tirou a promessa, é você que correu mais do que a promessa. Então a promessa está lá. No dia que o povo de Israel tomar esse rumo, promessa dele. A Bíblia diz que na guerra de Armagedon, para quem gosta de ler o Apocalipse, o Senhor vai colocar um pé num monte, outro no outro, vai abrir um caminho e falar para os judeus, pode passar. Para que se cumprir aquela promessa, aquela palavra que Jesus falou, eu sou o bom pastor, e o bom pastor das ovelhas vem até mim. E era hábito, né? Não sei se ainda é hoje, era hábito naquela região o pastor pôr as suas pernas abertas, chamar, gritar e as suas ovelhas passarem todas por baixo das suas pernas. Ele fala, eu sou o bom pastor, vocês vão passar, porque vocês são minhas ovelhas. Isso é para os judeus, para os israelitas, porque eles vão estar tão fechados, tão oprimidos, tão cercados, que eles vão falar assim, não, realmente Jesus é o Senhor, realmente Jesus, por favor, salva-nos nesse grande dia. E o Senhor vai vir, vai fazer esse grande evento, vai fender um caminho para que o povo de Israel possa passar e ser agraciado. Mas é quando o povo de Israel se voltar ao seu Deus, não ao Deus Jeová, ao Deus Jesus Cristo. E aí a promessa de Abraão, ela tem alguma coisa, né? E abençoarei e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Irmãos, quando a gente ouve essas pregações, a gente fala, Deus, você será uma bênção, mas para que Deus vai nos engrandecer? E para que Deus vai nos fazer uma bênção? Para que o nome dele seja glorificado. Para promover o nome de Deus, e não o seu. Promover o nome do Senhor, né? Promover o que Deus fez na nossa vida. O bem material, que Abraão era muito rico, e ele fala assim, tu serás uma bênção. Mas essa bênção, ela traz consigo o dever de falar, quem me deu foi o Senhor. Isso não é meu, isso é do Senhor. Porque dinheiro por dinheiro Abraão tinha.
ele não tinha a bênção de Deus. Abraão era uma família rica, irmão. Você lê a história, você vai ver que ele era rico. Então o problema de Abraão não era dinheiro físico. O problema de Abraão era a promessa de Deus para que ele fosse testemunha do Deus vivo. Porque dinheiro muita gente tem, promessa poucos. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa aqui foi uma promessa, irmãos, que Deus deu para Abraão, que eu achei muito interessante. Ela tem dupla validade. Ela tem a validade para quem andar com Abraão e ajudá-lo. E Deus falou, eu vou abençoar. E tem também para aqueles que queriam puxar o tapete de Abraão. Esses eu vou quebrar a cara. Então, na nossa vida, as promessas que Deus tem para nós não precisamos nos preocupar. Aquele que fica ao nosso lado e quer o nosso bem, Deus faz prosperar. Por isso que eu fico muito feliz. Quando os irmãos compram um carro, chega um carrão novo, eu falo, glória a Deus. Aí sim, hein? Bendito seja esse pé de borracha. É uma beleza, irmão, ver o irmão comprar um carro novo. Glória a Deus. Ah, mas, glória a Deus, eu fiz parte, eu orei por você. Não te dei um centavo, mas orei. Tá aí, né? Agora, aqueles também que vivem te secando, aqueles também que vivem amaldiçoando, não precisa se preocupar com esses, não. Deus cuida deles. Irmão, passa lá, eu fizer uma macumba na minha porta. O que tem? Você não sabe, é macumba. E o que tem? Vai acontecer o que com você, meu filho? Nada. Não acontece nada. Porque a Bíblia diz que contra a nossa tenda não vale encantamento. Glória a Deus. Aleluia. Se eu acredito nisso, pode matar bode, hipopótamo, elefante, galinha, pato, marreco, ganso, tigrinho. Você pode matar o que quiser. Não vai acontecer nada. Por quê? Porque é Deus que cuida de mim. Aleluia. Ele cuida de mim. Enquanto eu estou dormindo, Deus está cuidando de mim. Irmão. Enquanto eu estou acordado, Deus está cuidando de mim. Então, as pessoas, fizeram um trabalho de macumbaria para você. Se você estiver debaixo da obediência de Deus, não há nada, não há arma forjada que prevaleça contra você, nem contra ninguém que está debaixo da palavra de Deus. Não tem. Não tem, irmãos, não adianta. Deus está me revelando que fizeram uma macumba para a tua vida. Bom, se fizeram, gastaram dinheiro à toa. Porque a Bíblia diz que contra a minha casa não vale encantamento. Então, gastaram o dinheiro à toa. E infelizmente vão ter que se resolver com Deus, porque eu não estou nem aí com essa história não. Porque está aqui a promessa de Deus sobre a vida de Abraão. Aqueles que te abençoarem serão abençoados. Porém, aqueles que te amaldiçoarem, eles se verão comigo. Como diz a palavra, coisa triste é cair na mão do Senhor. Né? Considerada a segunda profecia, nós já falei da segunda profecia, né? Por meio de descendentes do pai do israelita. Essa bênção diz respeito ao advento do Senhor Jesus Cristo e sua boa notícia oferecida a todas as nações. Né? Se você pegar lá em Gálatas 3, versículo 8, versículo 16, aí você vem aquele versículo que você nunca ouviu falar na sua vida, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? E Gálatas vai dizer essa aí, né? Que nós somos filhos da livre e não da escrava, que nós fomos chamados para a liberdade. Então, essa promessa de Israel na igreja, ela se amplia a um povo que não era seu povo. Significa que eu e você estamos na fila, estamos próximos de receber a promessa de Deus, né? Nós temos umas centenas de evidências dos temas dessa aí, irmão, né? Jesus pronunciou o cumprimento da profecia de Isaías, né? Pelo ministério de Jesus, Isaías 61, né? De 1 a 3, está lá em Lucas, capítulo 4, versículo 16 e 21. E o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu a pregar as boas novas. Você continua lendo lá que você vai entender, né? Então, o ministério de Jesus, Isaías profetizou, né? Através daquele tempo, 700 anos, e aí Jesus fala, isso aqui se cumpre agora, que eu comecei o meu ministério, né? A vinda do Espírito Santo, ela também
ela é promessa do Velho Testamento, do povo de Israel, lá em Joel 2. Se nós temos a promessa de termos o Espírito Santo de Deus, ela veio através de Joel 2, lá atrás. E ele diz assim, né? E os velhos terão sonhos, os jovens profetizarão, né? E o Espírito do Senhor será derramado sobre toda a carne. Esse toda a carne significa eu e você. Porque até então, o Espírito de Deus, as pessoas achavam que era só para o judeu. Tanto é, irmãos, que quando Pedro vai à casa de Cornélio e ele faz a oração e todos eles são batizados no Espírito Santo. O que acontece quando Pedro chega em Jerusalém? Todo mundo bate palma para Pedro? Pedrão, hein? Glória a Deus, você se deu bem, mano. Glória a Deus, hein? Os caras falam, Pedrão, que coisa é essa, rapaz? O negócio é esse, pôr a mão na cabeça dos outros, tudo começar a falar em língua também, rapaz. Então, isso é coisa nossa. Vai ficar dividindo com os outros? Pedrão, se orienta. Ele fala, gente, é melhor obedecer a Deus do que obedecer a homens. Se Deus resolveu fazer com eles, eu vou falar para não fazer, né? Em outras palavras, a promessa do povo de Israel, do Espírito Santo, ela se cumpre lá. E aí ela vai se cumprir em Atos 2. Mas ela vem lá de Joel capítulo 2, né? A Bíblia diz que a promessa de Deus para o Salvador do mundo é um descendente de Davi, né? Atos 13, 23, né? É como um profeta semelhante ao que Moisés descreve lá em Deuteronômio 18, versículo 15 ao 18. Esse Deuteronômio 18, 15 diz mais ou menos assim, eu não me lembro agora como é toda a escritura. E naquele dia, naquele tempo, haverá um homem, um profeta, ele é maior do que eu, a este sim vós darás ouvido, porque ele vem do Senhor, né? Você vai ver em Deuteronômio 18, essa promessa está dizendo, está se falando respectivamente a pessoa de Jesus Cristo, né? É também uma parte da Bíblia que se diz que se cumpriu do Antigo Testamento. Quando a Bíblia diz em Hebreus que no Velho Testamento são sombras das coisas que haveriam de vir, ele está falando dessas palavras, dessas promessas que tinham no Velho Testamento e se cumpriram no Novo, né? A visão de Paulo sobre as promessas de Deus está resumida nessa declaração, porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim e por ele o amém, para a glória de Deus e por nós, segundo aos Coríntios 1:20, de acordo com Romanos 2, versículo 13. Considere o Evangelho como mensagem de Deus, antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca do seu Filho. Romanos 4 descreve a fé de Abraão em termos da sua confiança nas promessas de Deus, o que leva à sua justiça. Apresenta também como um modelo de fé nas promessas de Deus. A famosa expressão, segundo as Escrituras, em 1 Coríntios 15:3, é certo sentido entendido por Paulo, como cumprimento das promessas de Deus. Então Paulo, quando ele escreve e faz isso, ele está falando assim, essas promessas, isso que está ocorrendo agora, foi prometido lá atrás. Não é agora. Isso não é coisa de hoje. Não chegou hoje. E nem vai ser. Isso é coisa para daqui, para que se cumprisse, né? E nós já estamos chegando ao final. Quando Deus promete o filho a Abraão, né? O pai da fé argumentou com Deus que provavelmente seu servo seria o seu herdeiro. No entanto, o Senhor asseverou-lhe que não. Essa é a passagem que Abraão está tendo um diálogo com Deus, como nós deveríamos ter, sem muito flu-flu, né? Sem muita. Abraão está conversando com Deus. Falou, Senhor, é o seguinte, estou preparando Eliezer aí, meu servo, para ser o meu herdeiro. Eu não sei se Abraão estava falando assim, tipo, sabe, Senhor, sabe quando o filho fala, pai, eu queria tanto, né, ver aquela situação, né? Eu vou ter que deixar para o meu amiguinho fazer, porque eu não consigo, meu pai não vai me levar no jogo que meu pai dele vai. E aí ele pega e fala assim, olha, quem vai ser herdeiro é meu servo que nasceu aqui na minha casa, um cara de confiança e tal. Aí Deus fala, não, Abraão, você está
não. A promessa que eu tenho não é para Eliezer, não é para funcionário. A promessa que eu tenho é para filho. Filho de Deus, filho da promessa. Então o Senhor fala para Abraão: esquece esse negócio. Às vezes, irmão, nós vamos para nossas vidas diárias e nós esquecemos das promessas de Deus. E aí a gente fala: não, vou deixar aqui com o meu funcionário. Ele serve, ele faz aí. Sabe, eu já não tenho mais força e nem vontade para fazer essas coisas. E Deus falou: não, filho, não foi para o seu funcionário que eu chamei. Cada um eu chamo segundo o que eu quero, segundo o meu propósito. O seu propósito é para ser uma grande nação. O dele, por enquanto, é só para ser seu funcionário. Arrumar uma mulher com Isaac. Só para isso. Então, mas a promessa aconteceu. E nós não vimos, né? E Abraão pensou, falou: deixa isso para lá, né? Lá em Gênesis 3,15, né? Quando Deus reitera essa promessa a Jacó, fala: feita a Abraão, eu sou o Deus do teu pai. Jacó e Isaac, né? Herdeiro da promessa. Você abrir em Hebreus 11, depois você lê na tua casa, em Hebreus 11, 17 vai falar dos pais da fé. E lá está citado quem? O nosso, nada menos, nada mais do que o nosso querido irmão Isaac, que diz, né? E ele foi herdeiro da promessa. Considera as bênçãos. Agora, essa aqui é uma coisa interessante para quem é crente. Se Deus tem uma promessa na tua vida, e se você se permanecer fiel, né, essa promessa, ela se constitui na sua família. Ela passa de geração para geração. A Bíblia diz: eu faço misericórdia até 1000 gerações. Gente, 1000 gerações, dá para ter muita gente, não é não? Né? Então, tipo assim, se a gente conseguir ver a nossa, né, terceira geração todas na casa do Senhor, a gente já pode dar glória a Deus. Mas por quê? Porque essa bênção ela vai passar de geração em geração. Ela vai passar de pai para filho. Ela é uma bênção que veio para nós, então ela vai ficar na nossa família. Quem é que pode dispensar essa promessa? Quem recebeu a promessa. A gente tem a opção de reter a promessa ou de simplesmente deixar a promessa arquivada. Ela morreu? Não, ela está arquivada. Isso não quer dizer muita coisa, ela só está arquivada. Quando nós lemos a história de Israel, para encerrar, a queda de Israel, ela não limita a promessa de Deus. Israel caiu tantas vezes, irmãos, que é incontável. Se você pegar o livro de Juízes, é 1 ano, 2 anos livre, 18 anos cativo, 2 anos livre, 20 anos cativo. Mas Deus sempre se renova. Há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, eu ministrei uma palavra no final do ano, eu não me esqueço dela. Deus é um Deus de recomeço. Deus começou com Adão, ele começou com Noé, depois ele começou com Abraão e vai Deus de recomeço. Até ele chegar em Jesus Cristo, esse Deus no recomeço, né? Então Deus é um Deus de recomeço. Não é porque a nação de Israel pecou, a nação de Israel está fora do propósito que Deus escolheu para eles, que a promessa de Deus está invalidada. A promessa de Deus ela continua valendo para o povo de Israel. E essa promessa ela vai se cumprir quando Jesus voltar. Aleluia. Jesus vai voltar e vai resgatar o seu povo, né? Não importa. Mas eles não deram crédito. Não importa. Eles pisaram na bola. Não importa. Essa pisada na bola dos judeus foi um favor de Deus para nós, irmãos. Porque foi através dessa mancada dos judeus, eu e você estamos aqui tendo o privilégio de ouvir que Deus é o nosso Pai. Que a promessa que estava em Abraão: bendito será todas as famílias da terra, inclusive a minha. Isso significa que por uma ignorância, por uma dura serviço do povo judeu, eu e você estamos aqui hoje para glorificar e exaltar o nome do Senhor. E essa promessa, de maneira indireta, acabou alcançando a minha e a tua vida. Então as promessas de Deus para o povo de Israel, elas continuam de pé e vão sempre continuando. E como diz as Escrituras, ainda que eu seja infiel,
o Senhor permanece fiel. Então toda a palavra que Deus proferiu sobre a vida de Israel, ela vai se cumprir. Se não se cumpriu, ainda vai se cumprir, porque Deus não volta atrás na sua palavra. Amém? Amém. Vamos nos colocar de pé, né? Semana que vem estaremos aí novamente, né? Aprendendo mais um pouquinho sobre promessa. O bom da promessa de Deus, irmãos, é que Ele não faz promessa para os outros pagar. Tá? Porque antigamente minha mãe fazia promessa que quem tinha que pagar era eu. Pô, injusto. Poxa, injusto. Se você fez a promessa, você que faz. Deus fez a promessa e Ele pagou. Pagou na cruz do Calvário do seu filho. Então, quando você fizer promessa, faça promessa para você pagar. Ah, Senhor, eu vou fazer uma promessa que o Toninho vai ficar de jejum 40 dias. Oh, bonito, hein? Vai se lascar. Vai se lascar. Né? Vai ter jeito. Depois eu conto o testemunho, irmãos, que é do que Deus fez, mas do que Ele fez. Não. A promessa é para você. Se Deus prometeu, Deus cumpriu. Ele cumpre. Amém? Amanhã é intercessão. Sexta-feira tem culto, nossa.